Olá, meu nome é Ana Condé e sejam muito bem-vindos ao Método Jardim do Tempo. Um feliz ano novo para vocês, feliz 2022. E nesse vídeo nós vamos falar sobre o tempo. A gente procura auxiliar, através do método, as mães a encontrarem mais tempo com seus filhos no seu dia a dia. O que é o tempo? Como é que você faz para encontrar mais tempo? Hoje, num mundo tão corrido, em que a gente também está exigindo das crianças essa correria, como que a gente encontra mais tempo no nosso dia a dia? Então, nesse vídeo, eu vou falar um pouco disso para vocês, como é que a gente pode encontrar esse tempo. Muitas vezes a gente acha que ter tempo com uma criança é só sentar e brincar com a criança, o que é uma coisa muito legal de se fazer e é um tempo de qualidade que você está tendo com seu filho. Mas você pode trazer muitas outras atividades para você ter tempo com seu filho. Por exemplo, no seu dia a dia, ao acordar, como você acorda seu filho? Você já acorda mexendo no celular ou fazendo outras coisas? Ô meu filho, acorda e tá na hora, a gente vai pra escola, ou que seja, vamos que a gente tem que sair, vamos tomar café. Ou você chega, senta do lado da criança, canta uma canção, passa a mão nas costas dela, faz um carinho no cabelo. Isso já é um tempo que você tá tendo com a criança. Quando vocês vão, por exemplo, fazer o café da manhã, você deixa a criança auxiliar em alguma coisa, que seja pegar o potinho onde ela vai pôr a maçã, que seja, né? Aí pega o potinho lá pra gente pôr sua maçã. Isso tudo é tempo de qualidade. A gente tem que desconstruir um pouco isso que a gente acha que ter tempo é só a gente estar ali, né, sentada e tá brincando, ou tá brincando correndo também, que seja, é uma forma de brincar. Mas não, a gente tá durante o nosso dia a dia, fazendo atividades, incluindo a criança, estando perto dela, também é um tempo de qualidade que a gente pode ter com ela. Ah, Ana, mas eu tenho tanta coisa para fazer na minha casa, eu fico o dia inteiro lá, mas eu tenho tanta coisa para fazer e às vezes eu trabalho de casa e eu não tenho tempo para o meu filho, como é que eu vou fazer se eu ficar o tempo inteiro por conta dele? Eu não estou dizendo isso, né? Você não tem uma auxiliar, por exemplo, também em casa, que me auxilie a fazer as coisas, então eu estou muito atarefada. Então, assim, para a criança, o que é legal dela observar no adulto? Ela saber que as coisas se transformam, que existe esse ritmo do dia, né? O adulto tem o momento dele, que ele vai trabalhar, mas que existem também os momentos que a criança pode participar. Por exemplo, a criança, você vai limpar uma janela. Coloca a criança do seu lado, ela não precisa participar se ela não quiser. Se ela quiser, você dá uma flanelinha para ela e ela te auxilia, né? Ou ela fica ali brincando e vendo esse movimento, você tá ali. Aí você pode cantar uma música enquanto você limpa a janela, ou você pode contar uma história, inventar uma história de uma moça que gostava de limpar janelas, que as janelas ficavam tão brilhantes que dava para ver lá do outro reino. Inventa alguma coisa, usa a sua imaginação, entra nesse mundo, né, de imaginação da criança e traz coisas pro momento do dia a dia de vocês. Que a criança, para ela vê como as coisas se transformam, é muito importante para essa formação dela. A janela não fica limpa como mágica. Alguém precisa fazer esse trabalho. Às vezes as mães acham que quando o filho vai dormir, né, ele tira um cochilo à tarde, tem que sair fazendo um monte de coisa de casa. E aí depois, quando a mãe já está exausta, o filho acorda e ainda quer atenção. Né? Então a criança, quando ela vê que a mãe está fazendo uma atividade que tem um significado, ela não vai ficar o tempo inteiro puxando a manga da mãe e pedindo atenção. Ela tá vendo, ó, minha mãe tá limpando a janela. Aí você pode falar, se a criança continuar insistindo: olha, filhinha, tô limpando a janela, você quer me ajudar? Você pode perguntar. Se ele não quiser, você fala, então você fica brincando aqui do lado, a gente pode contar uma história, cantar uma música, e você vai fazendo a sua atividade. Muitas vezes vai demorar mais, porque criança, né, exige mais tempo para fazer as coisas, mas você está tendo esse tempo com seu filho no seu dia a dia. Você não vai precisar mudar muito o que você estava planejando para aquele dia. Você vai começar a incluir atividades, né, e músicas e histórias com a criança. Antigamente, nas roças, né, no campo, as crianças participavam da atividade dos adultos, né? Elas participavam do dia a dia da fazenda, do dia a dia da casa, elas auxiliavam no que precisava. Algumas mais velhas tinham até tarefas, ter esse senso de eu pertenço a essa comunidade, eu pertenço a essa família e eu tenho um papel aqui, que seja arrumar minha cama, né? Então, assim, a criança hoje está perdendo um pouco disso, ela fica muito dentro de casa, às vezes muito nos eletrônicos, e ela precisa sentir o que é a vida, esse movimento, esses afazeres que a gente faz, que tem significado. O que eu estou fazendo na cozinha? Estou limpando para poder utilizar depois e a gente fazer um pão, que seja, né? A gente fazer uma salada, a gente fazer um arroz para o almoço.
A criança põe a mesa e aí ela tá colocando a mesa pra gente poder todo mundo almoçar e a mesa ficar linda. Eu vou ali no jardim ou eu vou ali na praça e colho umas flores pra eu pôr um arranjo pra gente poder jantar. Então tudo isso faz parte da criança entender o que é o mundo, né? O que é essa vida. E também, uma coisa que você pode fazer, se você achar que vai funcionar melhor para você, é criar um calendário próprio, né, para você. Você não precisa ficar mostrando para a criança, mas você fazer, olha, hoje eu tenho essa semana, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir no supermercado, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que fazer isso, isso e isso. E aí, como é que você pode incluir a criança nessas atividades? Como é que você pode trazer coisas para essas atividades? Pode trazer alguma música, pode trazer alguma história, e vai criando esse senso de segurança na criança. A gente pode observar que o dia a dia da criança, ele pode ser organizado de uma forma que vai auxiliar ela a se sentir melhor nesse dia. Aí, por exemplo, a gente já vem falando da importância do dia da criança ter momentos de inspiração e de expiração. Ela então vai puxar o ar, vai fazer várias atividades, né, que são expansivas e depois vai fazer atividades que são mais introspectivas, né? Aí vou dar um exemplo, por exemplo, de um dia que seja muito de inspiração. A criança vai no parque, aí ela corre, aí ela joga bola, aí ela pula corda, e aí ela vai no clube, aí depois ela vai no shopping, e aí ela fica só puxando o ar, e aí ela começa a resmungar, a fazer birra, a reclamar e chorar. Então, o que ela está precisando? Ela está precisando de um momento introspectivo, de aconchego, de sentar no colo dos pais, os pais fazerem uma brincadeira com os dedos, ou fazer uma formiguinha, ou cantar uma música, ou contar uma história. Isso é o momento, né, que ela vai ficar introspectiva. Ou você pega uns brinquedinhos e brinca do lado da criança, uma coisa mais introspectiva, ou chama ela para te auxiliar a fazer a janta, ou, igual eu falei, organizar a mesa, algo que ela fique mais concentrada, né? E momentos que a criança só solta o ar, como por exemplo, a criança ficou o dia inteiro dentro de casa, brincou mais introspectivo, aí auxiliou a mãe a fazer o almoço, aí colocou a mesa, aí ficou mais quietinha lendo uma historinha no quarto. Então assim, só soltando o ar, ela vai sentir essa necessidade de expandir. Então ela vai às vezes ficar chamando a atenção dos pais, sendo demandante, querendo assistir televisão. Ela tá precisando de alguma coisa para ela soltar essa energia. Então tá na hora às vezes de você ir num parque com a criança, ou caminhar um quarteirão, ou fazer alguma atividade que ela vai soltar um pouco essa energia, pular corda na garagem, que seja, alguma coisa desse tipo. Eu comentei de você fazer um calendário. E é legal de olhar no calendário a gente colocar ritmo no dia a dia da criança. Igual eu estive dizendo, ter esses momentos, né, de puxar o ar, soltar o ar. E também ter atividades que elas são fixas, né? Coisas que, por exemplo, que a gente começa que são básicas, que é tomar café, almoçar e dormir, que são coisas que todo mundo faz, né? Então a gente colocar as outras atividades girando em volta dessas. E começar com coisas pequenas, insistir na atividade e seguir, porque é aos poucos que a gente vai mudando e criando esses novos hábitos que trazem segurança, igual a gente falou, ritmo traz segurança para a criança. A importância, né, de ter esse horário, de ter esse ritmo, né, não só para você se organizar, né, como com seu tempo, que é o que a gente tem falado, né, de você ter tempo no dia a dia, igual, eu vou fazer o café da manhã, e eu tô ali conversando com a criança, fala alguma coisa que vocês vão fazer no dia, que aí prepara a criança, prepara o coraçãozinho dela para as atividades, aí você tá tomando café e fala, hoje a gente vai no supermercado, você lembra que quinta é dia de ir no supermercado, a gente vai pegar os ovinhos da galinha, aí você começa a contar alguma coisa para a criança enquanto você tá tomando café, pergunta para ela alguma coisa, e tem esse momento, esse tempo com a criança. E é importante esse ritmo, porque esse ritmo, ele, além de trazer segurança, ele traz, né, por que ele traz essa segurança? É porque ele traz previsibilidade. E aí eu vou ler um trechinho do Pequeno Príncipe, do diálogo dele com a raposa, que mostra isso, a importância desse tempo, né, de ter esse ritmo no nosso dia a dia. No dia seguinte, o Pequeno Príncipe voltou. Mas valeria voltar à mesma hora, disse a raposa. Se você vem, por exemplo, às 4 horas da tarde, desde as 3 começarei a ficar feliz. Quanto mais a hora avançar, mais feliz me sentirei. Às 4, já estarei me agitando e me inquietando. Descobrirei o preço da felicidade. Mas se você vem a qualquer momento, nunca saberei que horas vou preparar meu coração. É preciso ter rituais.
O que é um ritual? Disse o Pequeno Príncipe. É também outra coisa muito esquecida, disse a raposa. É o que faz com que um dia seja diferente dos outros dias, uma hora diferente das outras horas. Há um ritual, por exemplo, entre meus caçadores. Nas quintas-feiras, eles dançam com as moças da aldeia. Então a quinta-feira é um dia maravilhoso. Vou passear até as vinhas. Se os caçadores dançassem a qualquer momento, todos os dias se pareceriam e eu não teria meus dias de folga. Então a raposa, ela mostra essa importância de ter um horário para as coisas. Como é que ela vai preparar o coração dela? Ela fala até isso, né? Então a criança está preparando o coração dela para esse dia que começou, para essa semana, ela entender como é que funciona. A gente já esteve falando também que a criança não sabe o que é uma segunda-feira. Isso é uma convenção que a gente colocou. Existem os dias da semana, né? E tem uma diferença para o fim de semana. A criança não sabe, hoje é segunda-feira, hoje é janeiro, hoje é dia, sei lá, 6 de dezembro, que seja. Então, assim, a criança não sabe muito o que é isso. Então, a gente criar esses ritmos, o que ele diz aqui, né? Esses rituais, é a gente trazer essa segurança e essa certeza de que as coisas acontecem de certa forma. E a gente também vem mostrando que a natureza, ela existe um ritmo, o nosso planeta tem um ritmo próprio e que isso faz parte de estar aqui nessa vivência terrena. Eu estive dizendo de você trazer, né, músicas, canções, histórias para as atividades, né, que você faz com a criança. E uma ótima forma, né, um ótimo momento de você trazer histórias é na hora de dormir, criar esse hábito com a criança. E o que a gente já vem falando também aqui no nosso canal é da pessoa contar a mesma história durante 7 dias da semana, que cria essa noção da criança de que quando a história mudou, começou outra semana, mesmo que não seja consciente, sabe? E aí eu vou compartilhar com vocês uma história de um menino japonês. O nome da história é Sojiro, que é o nome do menino. E aí logo depois eu vou te mostrar uma música, que aí você pode, então, contar essa história. O Sojiro era um menino que ele não gostava muito de dormir cedo, ele ficava até tarde acordado, e a gente sabe da importância da criança dormir cedo. E aí, pelo encontro, né, no sonho com um cavalo, ele começa a querer ir dormir para a cama cedo. E aí você conta essa história antes da criança dormir e canta essa canção que traz essa imaginação da criança, imaginar o que ela vai ver no sonho dela, e traz imagens poéticas, como por exemplo o cavalo que é branco ficar prata na luz do luar e cavalgar por todo o Japão. Então eu vou apresentar para vocês a história do Sojiro. A história de Sojiro. No Japão, havia um menino de nome Sojiro. E ele não gostava muito de dormir. Ficava até depois do anoitecer, pulando, cantando, brincando e tocando terror na casa. E todos perguntavam: o que vamos fazer? Seus pais, assim, continuavam a orar toda noite para que a situação pudesse melhorar. Em um dia de lua cheia, Sojiro escutou alguém lhe chamar. Ei, Sojiro! Asubimashou! Vamos brincar? Logo em seguida, escutou um cavalo a trotar. De onde veio esse som? Começou Sojiro a se perguntar. Olhou no banheiro, olhou na cozinha, na sala, mas o som não diminuía. Sentiu então um chamado no seu coração. E se eu deitar no meu quarto? Será que o som vai mudar ou continuar quando eu começar a sonhar? Pensou o menino. Quando em seu quarto chegou e sua cabeça no travesseiro deitou, fechou os olhos e se espantou. Bem na sua frente estava um cavalo todo branco e faceiro. Sojiro então reconheceu que era ele que o chamava. Subiu bem depressa no dorso do cavalo e os dois saíram a cavalgar por todo o Japão. Viam casas, mares, campos, vales e cidades. Sojiro estava tão feliz a cavalgar com seu novo amigo sob a luz do luar. Desde aquele dia, Sojiro era um menino que, quando a noite chegava e a lua despertava, já colocava o pijama e ia direto para a cama. Todos na casa se perguntavam: o que será que aconteceu? Sojiro era agora cavaleiro de sonhos e por todo o Japão cavalgava com seu cavalo branco.
Ana, mas o meu filho, por exemplo, ele ficou muito inspirando, né? Puxando muito ar, puxando muito ar. E aí, como é que eu posso fazer para poder trazer, às vezes, alguma atividade que seja, né, para soltar o ar? Uma forma legal de fazer isso é trazer brincadeiras, né? Pode ser, às vezes eu tô no parque, eu não tenho nada para pegar de brinquedo na hora, a gente esqueceu de trazer. Você pode fazer brincadeiras usando seus próprios dedos. Aí eu vou apresentar primeiro. É uma brincadeira que é em forma de música, que é a brincadeira dos peixinhos, que traz cores, né, quando você está cantando, traz os números, e aí você vai mostrando com os dedos, e a criança pode ir fazendo com você. E aí tem uma diferença, que os outros peixes, eles são maiores, a gente faz o da bolha estourando com um som, né, que a gente fala na música, que é um som forte. E quando é o peixe pequenininho, que são os filhotinhos, a gente faz mais um som que a gente chama de piano, que a intensidade é menor, a gente faz um som mais piano e a gente bate os dedinhos, que é as borbolinhas que eles estão soltando são menores, né? Então, trazendo isso para a criança, você não precisa ficar explicando isso para a criança, deixa a criança vivenciar. Quando ela for mais velha, ela vai entender esses conceitos porque ela já vivenciou. Então, deixa a criança primeiro ser criança, não precisa trazer muitos conceitos e deixa ela experimentar isso através dessas brincadeiras. Um peixinho azul nada na lagoa, faz umas borbolhas, blum, 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 blum. Dois peixinhos verdes nadam tão contentes, fazem umas borbolhas, blum, blum, blum. Três de cor vermelha saltam com destreza, fazem umas borbolhas, blum, 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 blum. Quatro amarelos, oh como são belos, fazendo borbolhas, blum, 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 blum. Cinco pequeninos são os filhotinhos, fazendo borbolhas. A segunda brincadeira que eu vou trazer para vocês é uma brincadeira de dedos que vai trabalhando a coordenação. Você pode fazer com a criança bem devagarzinho para ela ir fazendo e que ela vai usar esses dedos e o dedão. E aí você pode ir trabalhando com isso com a criança de uma forma bem devagar, até ela pegar essa destreza. Ela vai estar trabalhando a coordenação motora fina, né? Que ela vai estar utilizando os dedos. Fi, fai, fu, fom. Olhe meus dedinhos e também meu dedão. Fi, fai, fu, fom. Tchau, meus dedinhos. E também meu dedão. Outra opção de história que eu quero trazer para vocês é a história do Mingau Doce, que é uma história um conto de fadas dos irmãos Grimm, e que você pode contar também na hora que seu filho for dormir ou em outra hora. É um conto que eu acho ele bem engraçado por conta da situação com o mingau. E aí vocês vão ver o final da história como é que é. Vocês podem trazer contos que vocês quiserem trazer, vocês podem contar histórias da sua infância, vocês podem contar coisas que aconteceram com vocês. Ah, seu filho caiu e machucou, por exemplo. Aí você pode contar alguma vez que você caiu, machucou. Você pode contar a sua vivência, inventar uma história, inventar músicas. Pode pegar a melodia conhecida e inventar. Então, assim, você pode fazer várias coisas. Então, eu estou trazendo essas histórias, mas você pode também pesquisar e trazer histórias que você escutava da sua mãe, ou contos da sua época de infância. Então, eu estou trazendo uns, mas você pode também escolher outros. Mingau Doce. Houve uma vez uma moça paupérrima, embora muito piedosa, que vivia só com a mãe. Chegou um dia que não tinha nada para comer, então a moça foi à floresta à procura de alguma coisa para comer. Uma velha olhou para ela e a velha conhecia a situação da moça. Muito penalizada, deu à moça uma panelinha que bastava dizer: "Panelinha faz mingau." E logo a panelinha preparava um mingau doce, de farinha, que era uma delícia.
e bastava dizer: chega, panelinha, e a panela parava de fazer mingau. A moça correu para levar a panela à mãe e desde então elas ficaram livres da fome e da penúria, e elas comiam mingau doce sempre que queriam. Um dia a moça teve que sair, e aí a mãe disse: faz mingau, panelinha. E a panelinha pôs-se a fazer o delicioso mingau, e a mãe comeu até não aguentar mais. Agora ela quis que a panelinha parasse, mas ela não sabia a palavra convencional. E a panela continuou fazendo mingau. O mingau foi aumentando, transbordou, encheu toda a casa da vizinha, a outra casa, a rua e tudo mais, como se quisesse alimentar o mundo inteiro. E ninguém sabia o que fazer para sair dessa entalada. Faltava apenas encher a última casa, quando a moça chegou e disse: chega, panelinha. A panela logo parou de fazer mingau. Mas quem quisesse agora ir à cidade tinha que abrir caminho comendo mingau. A criança brincou, né? Os brinquedos estão ali na sala, e aí você quer que ela organize, né? Que é uma coisa que às vezes as crianças querem brincar, mas não querem guardar. Eu já compartilhei com vocês a história do velho gnomo, a música do velho gnomo, né, que traz isso da criança compreender que existe a hora também de limpar e de guardar. Mas você pode trazer brincadeiras também para esse momento. Por exemplo, vocês podem fazer uma corrida da arrumação. Vocês colocam um relógio, um cronômetro, e vocês têm que conseguir colocar tudo nas caixas até ele apitar. Ou você pode pegar uma varinha mágica, que pode ser qualquer coisa que você tem em mão, um lápis, uma caneta, e aí você joga uma magia na criança e aí ela vai guardar, ou num brinquedo, aí você pega o brinquedo vai sendo, como é que fala? Você vai andando com o brinquedo, como se ele tivesse encantado por uma mágica, ele vai sendo guardado. Ou você pode fingir que um personagem muito importante vai vir tomar um chá da tarde com vocês, e aí você tem que deixar tudo organizado, depois vocês organizam, e depois vocês podem fazer um chá da tarde, faz um chá com, sei lá, com biscoito. Aí vocês podem imaginar, né, que essa pessoa veio visitar, ou vocês podem utilizar um boneco, um brinquedo na mesa para poder lanchar com vocês. E outra forma também, vocês podem arrumar de formas engraçadas. Ah, agora eu sou um coelhinho, aí você sai pulando e vai guardar as coisas. Agora eu sou um pássaro e você voa e guarda as coisas. Então, assim, tem diversas formas de fazer uma mesma coisa e envolver a criança. E é um tempo que você está tendo de qualidade com ela. Vai demorar mais para guardar? Vai demorar mais para guardar. Mas é uma forma que você está tendo um tempo com a criança. Você vai ter que guardar, né? Então, por que você não pode guardar de uma forma divertida? Eu acho que vale muito mais do que guardar. Ai, meu Deus, tem que guardar o brinquedo. Fora que você está passando essa imagem para a criança vê, a criança faz, né? Então é importante para a criança ter esses momentos também, é um tempo de qualidade, é um tempo que você encontra no seu dia a dia com a criança. O calendário, quando você for montar ele, você pode também colocar festas especiais para sua família, por exemplo, datas festivas, aniversários, você pode comemorar as estações do ano, igual a gente tem feito. Você pode organizar também a semana, o mês que seja, de acordo com essas atividades que você tem. Tem um dizer que fala que a mãe e o pai são os primeiros professores dos filhos. Que é dentro disso que eu tô falando, né? A criança vê os pais fazendo e ela imita, ela faz. Então a gente trazer essas atividades, né? Esse tempo que a gente tem trazido de estar com a criança, estar fazendo alguma coisa com a criança ou perto da criança, demonstrar alegria no que a gente faz. Tudo isso tá demonstrando para a criança esse exemplo do que ela vai ser, né? Nós somos os professores, o que nós estamos ensinando. E é isso, você ter esse tempo no seu dia a dia, a gente desconstruir um pouco isso que eu já tenho falado, né? De só sentar e só brincar, que é uma coisa que você pode fazer e que é muito legal. Mas também de você ter esse tempo de fazer suas próprias atividades e também estar incluindo a criança. E importante também é você ter um tempo para você, um tempo de você fazer uma coisa que você gosta e a criança vê isso, que você também se valoriza. Isso também está ensinando algo para ela. Então é isso, continue nos acompanhando nas nossas redes sociais, né, no Instagram, no YouTube, no Facebook. E até a próxima!